melhor ou maior do que o seu nome, Senhor. Porque Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aleluia, Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todo nome. Aleluia, é este nome que nós adoramos, a que nós cultuamos aqui nesta manhã, a que nós bendizemos. O teu nome, Senhor, o teu nome é santo, Senhor. No teu nome os enfermos são curados. Oh, pelo teu nome somos salvos. Aleluia. Oh, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, Jesus. No teu nome todo mal vai embora, Senhor. Oh, santo é o teu nome, Jesus. Tu és santo e não há outro como tu, Senhor. E não há outro igual a ti. E não há outro igual a ti, Jesus. Oh, aleluia. Nós damos glórias a quem é de direito. Nós adoramos a quem é de direito. Seja bem-vindo neste lugar, Senhor. Seja bem-vindo neste lugar. Nossa alma espera em ti, descansa em ti, Senhor. Nós descansamos em ti, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo é o teu nome. Tu és tão lindo, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Louvamos o teu nome, Jesus. Tiago, capítulo 5. Louvado seja o teu nome. Versículo 12 em diante. Essa mensagem ela está sendo gravada. Eu aconselho você depois ouvir essa mensagem. Eu creio que essa mensagem ela quer falar conosco, ela quer trazer transformação para nós. Amém, queridos? Tiago capítulo 5, versículo 12. Fique despreocupado. Me dê toda a sua atenção. Para que você compreenda a palavra de Deus. Tiago capítulo 12. Capítulo 5, versículo 12. Aleluia. Amém? Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhes serão perdoados. Confessai, pois, vossos pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados, sarados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo.
Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se alguém dentre vós desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que o converte, o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Deixa aberta a sua Bíblia. Esse texto parece que ele fala de coisas desconexas, mas a verdade, nós ouvimos durante muito tempo na nossa caminhada com Cristo esse texto. Às vezes você pega um versículo isolado aqui quando alguém está doente para ser ungido com óleo. Às vezes pega esse versículo isolado para falar de confessar vossos pecados para que seja curado. Mas na verdade há uma conexão com tudo que está escrito aqui. Ele não está fora de, não há uma desconexão, uma conexão. E ele começa dizendo aqui, o apóstolo Tiago: acima de tudo, porém, irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Do que ele está falando aqui? Ele está falando que nós não devemos ser pessoas volúveis. Ele está falando acima de tudo que você deve se atentar, não seja uma pessoa volúvel. Quando nós nos sentimos pressionados, nós muitas vezes fizemos que não, eu juro, eu dou minha palavra, eu juro que é assim. Quem já fez isso assim como eu? Por quê? Na verdade você emocionalmente está abalado, então você quer, para garantir aquilo que você está falando, porque nem você tem convicção daquilo que você está dizendo, fazer o quê? Fazer um juramento. Não, eu juro por Deus. Que é isso? Quando uma pessoa jura, é porque ela não tem convicção do que ela está falando. É que o apóstolo Tiago está falando. Ele está falando que da nossa alma, ele não está falando de caráter. Que a nossa alma, ela nos trai, ela nos engana. E ele está falando que nós não devemos jurar, que nós temos que ser sim, sim, não, não. Quer ver como é que isso é muito simples? Tem muitas pessoas aqui no nosso meio que eu tenho certeza que tem dificuldade de dizer não. Às vezes elas dizem um sim, quando na verdade por dentro dela ela gostaria de dizer um não. Mas por que ela diz um sim? Porque ela tem receio de desagradar as outras pessoas. Quem já fez isso? Ela tem receio de dizer não, porque ela não sabe dizer não. O apóstolo está ensinando aqui que isso aqui traz juízo sobre a sua vida. Porque quando você diz um sim, quando na verdade você não queria fazer algo, você está sendo constrangido a fazer algo que você não gostaria de fazer, aquilo vai trazer juízo, vai fazer mal para você depois, para a sua alma. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que quando deveriam dizer sim, dizem não. Por quê? Muitas vezes pelo orgulho, muitas vezes pela falta de humildade, muitas vezes, é o outro extremo agora, por falta de ter desejo de servir, de abençoar outros. Tem pessoas de todo tipo. Elas dizem não, que eu não quero me comprometer com isso, eu não quero, isso não me interessa. E aquilo também traz juízo sobre essa pessoa. Por quê? Ela está alimentando algo dentro da sua alma, um sentimento que também virá sobre ela um juízo. Então tanto o sim tem que ser sim, sim. Toda vez que a Bíblia repete algo, ela está enfatizando sim, de sim mesmo, de verdade, lá de dentro. E um não, de não. E se Cristo verdadeiramente habita em você, Ele transformou em você, então quando for algo verdadeiramente de Deus, você vai dizer um sim aqui e um sim aqui dentro. E não um sim fora, mas com uma negativa dentro. Todas as vezes você pode talvez vir servir. Não, eu venho servir a igreja, eu vim servir o corpo de Cristo. Mas no fundo a sua motivação é outra. É de interesse ou de não ser julgado. Aquilo traz também sobre você um juízo. Então na verdade você tem que orar para que Deus transforme você, para que o sim seja o sim aqui e o sim de dentro. E o não de fora seja também o não de dentro. Quem está entendendo, diga amém. Porque isso traz o que sobre vocês? Juízo. Olha para o seu irmão, fala para ele:
pessoas volúveis, pessoas que agem na alma, trazem sobre si juízo de Deus. Fala para ele, o sim que sai da tua boca tem que ser um sim dentro do seu coração. E o mesmo não que sai dos seus lábios também tem que ser um não dentro do seu coração. Ah, mas então, quando alguém chama eu para evangelizar, eu não estou afim, eu falo não. Então o Senhor vê que eu sou sincero. Não, mas peraí, então você prova o não, mas no sentido você está provando que o seu coração não é voltado para as coisas de Deus. Então você tem que orar para Deus transformar, para que seja um sim, sim, para que você sirva a Deus de todo o seu coração. Amém? Vamos para a próxima parte. Está entre vós alguém que sofre? O que traz sofrimento? Pior do que a dúvida. A dúvida já fala, duas opiniões, duas almas, dois sentimentos. Eu vejo pessoas que ainda não foram transformadas por Deus, porque elas são pessoas o quê? Dualistas. Elas constantemente têm dúvida. Elas começam bem, daqui a pouco estão mal. Elas se comprometem com algo, daqui a pouco não conseguem cumprir. Então o apóstolo está falando da mesma coisa. Está alguém sofrendo? Seu coração ele titubeou, né? Você ficou volúvel. Você deu um sim, mas por dentro que era não, e deu um não que por dentro era sim. Comece a orar. Peça a oração. Faça a oração. Ore. Davi, quando ele passou por isso, quando a alma dele começou a querer dominá-lo, ele fez o quê? Começou a orar. Por que te abates a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Ele orou por ele mesmo. Talvez você ora por tantas pessoas, mas você tem orado por você mesmo. Imagina se eu orasse por vocês e não orasse por mim. Quantas decisões eu tomaria aqui na minha alma? Segunda coisa, terceira coisa. Se você está alegre, cante louvores. Se alguém dentre vós está doente, chama os presbíteros para ungir com óleo. Doença física. Existem muitas doenças físicas provocadas por problemas emocionais. Eu estou dando uma introdução para, na verdade, chegar onde eu quero chegar. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, será perdoado. Confessai vossas culpas uns aos outros, para que sede sarados. Aqui ele está falando do quê? De peso. Aquilo que está dentro da sua alma, que grita durante tantos anos. Quando você vem para a igreja, o apóstolo está ensinando que você deve procurar pessoas na qual você estabelece uma confiança, na qual você vê que tem uma maturidade espiritual. Querido, deixa eu te falar, compartilhar problemas com pessoas que estão no mesmo nível espiritual e emocional com você é covardia. Primeiro, que essa pessoa não vai poder te ajudar. Segundo, que você vai destilar sobre ela um outro veneno para enfraquecer ela. E terceiro, que isso vai virar uma fofoca. Não, olha, eu não quero falar do irmão fulano de tal, mas eu fiquei muito feliz, eu preciso abrir meu coração para você. Isso é confessar a culpa? Isso é confessar o que está te ferindo? Não. Isso vai se tornar o quê? Fofoca. Porque você está compartilhando com alguém que está no mesmo nível de maturidade que você. Então aquela pessoa, se ela está no mesmo nível que você, ela não vai ter condições de levantar você para um nível para cima. Então é covardia. Você não, se alguém procurar você que está no mesmo nível que você, emocional e espiritual, para falar de alguém, falar de uma dor, falar uma coisa, pense no seguinte: essa pessoa não está preocupada nem com ela mesma, nem com você, porque ela vai contaminar você. Quem está entendendo? Diga amém. Isso no seu trabalho, isso aqui na igreja, isso em qualquer lugar. Mas você tem que procurar pessoas que têm um nível de maturidade emocional e espiritual maior. Por quê? Porque aquela pessoa vai ter a oportunidade de te confrontar. Peraí, isso que você está falando é bem assim. Ou isso que você realmente tem razão. E aquela pessoa vai te puxar para fora daquela cisterna, vai te levar para um outro nível. Quem está entendendo? Diga amém. Então você deve procurar estabelecer relacionamento de confiança com pessoas que têm uma maturidade espiritual. Se você anda com pessoas, querido, somente que estão no mesmo nível que você vai continuar no mesmo nível. Você precisa andar com pessoas que têm uma maturidade também espiritual, para que você possa ter liberdade de chegar e se abrir com elas. Olha, poxa, eu tenho uma dificuldade nessa área, eu queria que você orasse comigo. Quando aquela que se tornou volúvel já se torna um peso para os nossos corações, agora o apóstolo ensina que nós devemos o quê? Não só orar, mas também o quê? Confessar.
Isso é muito forte. Porque Deus, Ele nos ligou a pessoas. Você vê que a palavra de Deus fala, se você, quando vier trazer o seu dízimo, a sua oferta, depositar no altar, lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, deixe a sua oferta aqui, deixe o seu dízimo e vai e conserta. Por quê? Para Deus te abençoar espiritualmente na sua vida financeira, está condicionado a você o quê? Viver bem com as pessoas. Porque todo recurso que vem para a casa de Deus é retornado para pessoas, vidas. Hoje as igrejas têm essas grandes prédios, eles mudaram, eles deturparam o que o Evangelho ensina. Então você vê que o Senhor ele está nos dando o quê? Mecanismos, formas de nós o quê? Sermos livres. A maior dificuldade hoje na igreja, numa igreja, no trabalho, em qualquer lugar, é o quê? Saber relacionar com outras pessoas. Se você bate nesse limite, você não rompe, isso prova a sua maturidade, seja emocional, seja espiritual, seja intelectual. O saber perdoar é uma prova de maturidade espiritual. Você pega até uma criança que está ofendida com a outra e fala assim, dá um abraço, dá um beijo nele, perdoa ele. Ele vai dar um beijo e perdoa. Por que a gente vai crescendo, se diz mais maduro, mais velho, a gente vai perdendo a capacidade de perdoar. Pense nisso que eu estou falando, mas também não é sobre isso que eu vou pregar. Agora, versículo de número 16, na parte B, fala, muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Quando você ouve esse versículo, preste bem atenção agora, você lembra do quê? Muito pode por sua eficácia a oração de um justo. Está querendo dizer o quê? Que é muito eficaz, resolve a oração de uma pessoa justa. Então a primeira coisa que você pensa é o quê? Do que eu estou precisando? Em qual área da minha vida eu estou precisando de oração? No meus sentimentos? Ou na minha doença física? Ou na minha área profissional? A primeira coisa que você pensa é na sua necessidade. A segunda coisa que você pensa é no quê? Quem vai ser essa pessoa justa que vai orar por mim? Então logo você olha e começa a olhar ao seu redor e olha na igreja quem que é a pessoa mais de Deus, que mais ora, que mais é santa, né? Se fosse julgar pela pessoa que mais, a Bíblia fala que aquele que fala menos, ele se passa por sábio. Se fôssemos julgar aqui, quem seria essa pessoa? Seria a Gisele, que é uma pessoa que fala menos, que ela sabe o momento certo de falar, ela procura falar as coisas no momento certo. Então vamos procurar a Gisele, porque a Gisele é uma pessoa justa, a oração dela vai funcionar. Então a maioria das pessoas vão às igrejas e procura o pastor fulano de tal, o ciclano. Eu já vi até outros pastores falando assim, venha na nossa igreja, porque eu estarei na quinta-feira do poder, o dia todo de jejum, e estarei orando pelas causas impossíveis. Aí ele está querendo mandar um recado para você, que é o quê? A minha oração vai ser eficaz, ela vai funcionar forte, ela vai funcionar na sua vida, porque eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa que tem orado bastante, eu tenho feito coisas muito boas, então eu sou uma pessoa justa. Então, será que é isso que o apóstolo está querendo dizer aqui? A Bíblia fala em dois textos que eu quero ler para você. Em Romanos capítulo 3, versículo 10. Lê na sua Bíblia. Romanos 3, 10. Segura aí, Tiago, que nós vamos voltar em Tiago. Querido, isso é só a introdução da pregação, viu? Não é a palavra ainda. Então adianta aí o passo. Estou vendo que vocês estão meio dormindo, tem gente que fica levantando toda hora, vai perder a pregação, não vai entender. Vai perder o fio da meada. Não saia, não ande mais. Tiago capítulo 5, nós estávamos lendo, você separe, agora nós vamos ler Romanos 3,10. Eu queria que alguém lesse bem alto para mim, por favor, Romanos 3,10. Então, o que o apóstolo Paulo está falando? Não há quem busque a Deus, não há um justo sequer. Então ele está querendo dizer que uma pessoa, preste atenção, não pode se determinar justo pelo fato dela buscar a Deus. Quantos concordam comigo?
Então eu não posso virar e falar assim: igreja, eu estou jejuando muito, estou orando muito, então vocês podem vir que eu vou orar por vocês. E dizer para vocês que com isso a minha oração será uma oração eficaz. Porque o apóstolo Paulo fala que não tem ninguém que é justo. Não há nada que eu faça ou que você faça que possa nos tornar pessoas justas. Mas eu vou na igreja, né? Mas eu procuro me vestir de uma forma que não chama atenção. Mas eu dou meu dízimo, minha oferta, eu trago a minha Bíblia. Nada disso que você faz religioso faz você se tornar uma pessoa justa. Mas eu busco a Deus, eu sou uma pessoa quebrantada. Na do louvor eu até choro. Não há ninguém que busque a Deus, porque até o desejo de buscar a Deus não vem da gente, vem dele. Você é tão desprezível assim quanto eu, que até o fato de você estar aqui nessa manhã não é uma vontade sua, é uma vontade que ele brotou dentro de você. Então como que o apóstolo Tiago pode dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos? Que justo é esse? A palavra de Deus também nos diz, por isso que é importante que nós aprendamos. Ninguém talvez ensinou isso para você. A palavra de Deus também nos diz, em Romanos 8, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo de número 7. Para a gente entender. Olha como é que uma pregação de Tiago, um textinho, o tanto de coisa que a gente tem que analisar, para a gente entender. Romanos 8, verso 7. Eu gostaria que alguém lesse alto para mim, por favor. Bem alto. É 8:7? Deixa eu ver. Tá, pera aí, deixa eu ver aqui. Romanos 8:7. Por isso, o pendor da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, que estáis na carne, mas o Espírito, de fato, o Espírito habita em vós. Eu estou procurando, na verdade, mas esse texto não. 7:8? Não. É Deus que os justifica. Já não há condenação para aqueles. Romanos o quê? Quem lembra? Ajuda eu aí, vai. Salva eu aí. Vamos lá. O que você achou aí? Romanos 8:1. Isso aí, obrigado, pastor. Agora já não há porque a lei do Espírito da vida de Jesus Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. 8:33. Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então vamos lá. Quantos justos nós temos? Nós podemos nos determinar justos por aquilo que nós fazemos? Pela quantidade que oramos? Pela quantidade que jejuamos? Sim ou não? Não. Não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Então quer dizer que pelas nossas obras nós não podemos nos determinar pessoas justas. Eu não posso me orgulhar disso. Mas como que eu me torno justo? Quem pode me acusar de alguma coisa? Se eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. É Ele quem me justifica. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quem é esse justo? Qualquer pecador que se arrepende do seu pecado e foi lavado e remido pelo sangue de Jesus e justificado por Ele. Amém, querido? Não é por fazer, não é por correr, mas é pela sua dependência. E nós lemos aí em Romanos o quê? Que aquele que é amigo da carne se torna inimigo de Deus.
quando nós ouvimos a nossa alma e dizemos sim quando é não e não quando é sim, nós nos tornamos inimigos de Deus, quando nós somos volúveis. Então é possível que nós tenhamos um sentimento também sujeito a Deus, justificado, transformado. É possível. Como que Deus pode usar pessoas se elas são volúveis, pastor? Todo mundo é igual então. Todo mundo é igual, eu sou igual. Eu posso ser volúvel? Eu posso dizer sim, no fundo ser não? Posso. Mas quando eu estou na palavra, quando eu entrego a minha vida ao Senhor, Ele me justifica. E não só eu me sujeito a Ele, mas também as minhas emoções. A igreja vai servir de exemplo para a comunidade quando ela tiver o quê? Sim, sim e não, não. Quantas promessas, pensa aí, para você se envergonhar mesmo, você já fez para Deus, para a igreja, para pastor, para homens, para pessoas, e você não cumpriu. Imagina só. Quantas promessas você fez no final de ano, agora no virar do ano, o ano já começou, já acabou o primeiro mês do ano e você não cumpriu. Porque você é uma pessoa volúvel. Mas você pode pedir para o Espírito Santo transformar isso em você, orar, confessar isso, se livrar disso e pedir para Ele te justificar, porque eu não sou perfeito, ninguém aqui é. Mas quando você vê, por que eu vejo então, Diego, que tem pessoas que são mais usadas por Deus do que outras? Para que você olhe e veja que é possível, que qualquer que seja, pecador que seja, pode ser transformado pelo poder de Deus. Ele pode justificar e transformar esta pessoa. Versículo de número 17 do capítulo 5 de Tiago. Agora começa a pregação. Preciso correr. Tiago 5,17 fala: Elias era homem semelhante a nós. Aqui está falando que Elias era semelhante a tudo aquilo que eu disse. Elias, ele era um homem de Deus, sim ou não? Qual foi o maior profeta que já existiu em Israel? Elias. O maior sacerdote, Moisés. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, quem estava com ele? De um lado estava e do outro estava o maior sacerdote, o maior profeta. Então Elias era diferente, pastor. Elias, né? Eu acho que ele era um cara assim, que ele era diferente da gente, não era normal. Não, aqui está escrito que ele era um homem semelhante a mim e a você. Então Elias muitas vezes ele dizia sim quando queria dizer e não quando queria dizer sim. Mas qual é a diferença? Por que Deus usou tanto Elias? Por que ele foi transladado, nem viu a morte? Porque ele foi justificado na sua alma, no seu corpo, no seu espírito. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E ele orou para que não chovesse, e não choveu. Ele orou para que chovesse de novo, e choveu. Qualquer um que se desviar da verdade. Ele não está falando agora de quem está no mundo. Ele está falando de quem já conhece a verdade e se desvia dela. Qualquer um que se desviar da verdade. Ah, aleluia, esse texto está falando daquela vida que eu ganhei para Jesus. Não, esse texto está falando de alguém que já está conhecendo a verdade e se desvia dela. É possível conhecer a verdade e se desviar dela? Sim. Se alguém entre vós desviar da verdade e alguém o converter, então, por que nós dizemos que uma pessoa quando aceita Jesus, ele é um novo convertido? E também tem um velho convertido. O velho convertido é aquele que já está dentro da igreja, mas está mudando o quê? A direção. Aí vai alguém lá e faz o quê? Não, sua alma está te dominando, você está errado. Vem e te justifica. Não é porque essa pessoa é melhor que você, mas porque ela está tendo mais maturidade, mais de Deus fluindo nela, porque ela já foi justificada. Não é porque ela ora muito, não é porque ela jejua. Não, ela ora muito, jejua muito, porque Deus a tenha transformado e desejado, colocado esse desejo nela. Então ela vem e direciona você. Você está entendendo o que está escrito aqui? Sim ou não? E essa pessoa que direciona você para o caminho correto, o que é converter? Uma conversão. Você está num caminho, você pega um retorno para voltar para outro caminho. Você fez uma conversão. Convergiu, mudou a direção. Qualquer um converter, saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a sua alma, sua emoção, seus sentimentos. Qualquer um que chega para você e fala a verdade, te converte da direção que você tem convicção que é a certa, ele está salvando você. Ele está tirando você do caminho errado. Interessante esse texto, porque ele dá um exemplo de Elias, que foi um grande profeta em Israel. E Tiago sabia disso. Elias é respeitado até hoje em Israel.
E da onde que Tiago pôde ter margem para dizer este Elias, que ele era um homem semelhante? Porque a Bíblia não mostra só os acertos dos homens, ela mostra os erros, as fraquezas. E a Bíblia mostrou um Elias que orou e o fogo desceu, mostrou um Elias que orou e milagres aconteceram, mas mostrou um Elias também que certa vez teve medo, teve desejo de morrer. A pregação dessa manhã é: saia debaixo do zimbro. Todos nós levantamos para nós zimbros. O que é zimbro? Vai lá em 1 Reis, abra comigo, capítulo 19. Agora preste muita atenção, repita comigo: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Sabe isso que você está sentindo hoje? Ou que você já sentiu? Elias já sentiu isso, mas ele foi um homem poderosamente usado por Deus. Você pode e deve ser poderosamente usado pelas mãos de Deus. Obrigado pelo seu amém. Você pode e deve ser usado poderosamente pelas mãos de Deus. Você sabe que amém significa assim seja, né? Então quando eu liberar uma palavra na sua vida, se você quiser receber, você determina, entra em concordância. Jesus, tudo que o Pai falava, ele entrava em concordância. Se alguém está falando algo de Deus para a sua vida, é importante que você entre em concordância. Amém? Porque Jesus andava em concordância com o Pai. 1 Reis 19, vamos ler. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: façam-me os deuses como lhe aprover, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida. Repita comigo: para salvar a sua vida. Aleluia. Se foi e fugiu para Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi no deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma-me agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Pare aí, olha para cá agora. Elias recebeu uma mensagem de Jezabel. Quem era Jezabel? Mulher de Acabe, que era o governante que mandava ali. Mas na verdade ele era um cara molenga, e a mulher dele manipulava ele. Por isso que a gente fala espírito de Jezabel, manipulação. E ela veio e manipulou ele, e ele começou a matar todos os profetas de Israel, de Deus. E começou a estabelecer Baal como sendo Deus, colocou um ídolo e colocou profetas para servir perante a Baal, e ordenou que todo mundo servisse também a Baal. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Deus tinha que imprimir coragem no coração de alguém que se opôsse a isso. E então Deus levanta Elias, e um certo feita, Elias sobe para o monte Carmelo, e lá sobe com ele 450 profetas de Baal. Haviam 450 profetas de Baal, e o povo subiu. Havia uma multidão naquele monte. Imagina quantas pessoas não estavam ali. Ele falou: chega, gente, vocês estão entre dois pensamentos. Se chegava um profeta de Deus e falava para ele: ó, vocês servem a Deus. Eles falavam: sim, nós serviremos. Mas dentro deles eles pensavam o quê? Não, porque senão Acabe vai mandar nos matar. Se chegava um profeta de Baal e falava assim: ó, serve a Baal. Eles falavam o quê? Sim, mas por dentro falavam: não, porque nós sabemos que o nosso Senhor é Jeová. Então eles estavam o quê? Eles não estavam sim, sim, não, não. Eles estavam sim, não, não, sim. E Elias falou: Deus não gosta de gente volúvel. Deus não gosta de gente que anda em cima do muro. Decidi hoje a quem vocês querem servir. Se Baal é Deus, sirvam. Se Deus é Deus, sirvam. Então vamos fazer um desafio aqui. Havia um altar, e vocês vão oferecer algo para o Deus de vocês, e depois eu. E aquele que responder por fogo, este que é Deus. E então eles ficaram ali, todo mundo já conhece a história, se cortando, gritando, e nada de Baal responder por fogo. Então Elias falou: agora é minha vez. Foi lá, reparou as pedras do altar,
fez um rasgo em volta do altar, encheu de água. Fazia mais de 3 anos que não chovia. No altar você oferece aquilo que está em falta, não aquilo que está sobrando. E ele ofereceu no altar o quê? Água. Se fazia mais de 3 anos que não chovia, você via aquele povo que há muito tempo não tinha água o bastante para se banhar, para beber, e ele jogando água. Fez um rego ao redor do altar, jogando água. Se você quer que Deus responda por fogo na sua vida, você tem que oferecer para Ele não aquilo que está sobrando, mas aquilo que está em falta. Quem entendeu, diga amém. Então, se você não tem ânimo para adorar, ofereça para Deus a adoração. Se você não tem vontade de vir a buscar Ele, então venha. Se você não tem disposição para algo, faça. Se você acha que não tem dinheiro para ofertar, oferte aquilo que está faltando, oferte aquilo que você tem, a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro, e o Senhor responderá por fogo na sua vida. E então Deus respondeu por fogo, e o fogo desceu. E Elias falou: Deus é Deus, só Jeová é Deus. Vamos cair sobre estes profetas e matar. E o próprio povo foi sobre aqueles profetas e os mataram. Todos. Correu de um por um e os matou. Então Jezabel ficou o quê? Mais endemoniada do que ela já era. Mais endemoniado que já estava. E mandou um mensageiro dizer que amanhã, nesse horário, peitando ele: se Deus não é Deus na minha vida, Baal não é na minha vida, se você não vai estar morto. E fala que Elias, querendo então poupar a sua vida, ele fugiu. E fala que ele deixou, ele tinha um companheiro, alguém que andava com ele, um amigo, um moço, um jovem, e ele o deixou. E ele foi sozinho para um deserto. Querido, deserto é só terra, só areia. Você imagina então o caminho de um dia, Elias andando numa direção só. Um dia. Deserto adentro. Isso primeiramente nos ensina algo. Nos ensina que existem 2 tipos de deserto. Deserto que Deus nos leva, que Deus nos inspira. Jesus, depois que foi batizado, o Espírito de Deus o levou. Existe uma palavra, dizem alguns no original, que o Espírito de Deus o jogou no deserto. A palavra de Deus fala que quando João Batista estava no deserto, o Espírito de Deus levava as pessoas até ele no deserto para ouvir a mensagem. Quando o Espírito de Deus nos leva ao deserto, é para trazer o quê? Crescimento. É para nos aprovar. E Ele está conosco. Mas existem 2 tipos de deserto. Deserto que o Espírito de Deus nos leva para nos aprovar, para nos trazer crescimento, para nos levar a palavra, ao entendimento. E existe o deserto que nós criamos. Elias entrou pela sua própria vontade naquele deserto. Ele deixou aquele menino, ele ficou sozinho. E ele andou caminho de um dia deserto adentro. Ele criou aquele deserto para ele. Ele buscou aquele deserto. Talvez você possa estar dizendo que você está passando por um deserto, ou já passou e não consegue compreender. E a minha pergunta é: foi o Espírito de Deus que te levou lá? Ou você que criou esse deserto para você? Ele decidiu ficar só. Ele não estava bem. Mas, caminhando, de repente, Elias lá na frente viu um arbusto. Eu imagino que Elias deve ter pensado: será que é um oásis? Porque deserto só tem o que, gente? Areia. Se você encontrar uma árvore no meio do deserto, já é um grande milagre. Quem já viu esses filmes que a pessoa está no deserto e de repente ela vê uma árvore longe? Eu imagino que Elias deve ter pensado: aquilo lá é um oásis, eu estou já com a cabeça ruim por causa desse calor, ou é realmente uma árvore? E ele se aproximando, ele viu que realmente era uma árvore. Essa árvore se chamava zimbro. E o Espírito Santo estava lá na Bahia e começou a me incomodar. Zimbro, 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 zimbro. Você vai pregar sobre isso para a igreja? E aí eu fui pesquisar o zimbro. O zimbro é um tipo de cipreste. Já viu aquela arvinha que o pessoal corta, pinheirinho, para fazer Natal? A arvinha de Natal, aquele pinheirinho, cipreste. Existem mais de 60 espécies daquele cipreste. E dessas espécies, uma única, a maioria delas dá na Europa, regiões frias. E uma única espécie dá nas regiões desérticas. E essa espécie se chama zimbro. Esse arbusto é um arbusto que chega no máximo, a 3 metros de altura. De 2 a 3 metros. É um arbusto rasteiro. Suas raízes são expostas. E foi esse tipo de arbusto que Elias encontrou e se escondeu debaixo dela. E fala que ele dormiu. E fala que ele pediu para si a morte. Eu quero te perguntar uma coisa, que coisa curiosa. Elias fugiu de Jezabel para preservar a sua, mas agora ele fala para Deus que quer morrer. Sim,
sim, não, não. Ele chegou num ponto da vida dele, numa circunstância da vida dele, na qual trouxe um desequilíbrio dentro dele. O sim dele fora era um não dentro, e o não dentro, fora dele era um sim dentro. Todos nós passamos por esse momento, querido. Mas eu quero te lembrar, mas Elias estava passando um momento difícil. Não, Elias estava passando por um melhor momento do seu ministério. Por quê? Um profeta vive de cumprimento das suas profecias. Olha aqui, ó, eu vou orar e Deus vai responder por fogo. Aí ele sai no cantinho: Deus, não envergonha teu profeta não, manda fogo aqui. Aí ele ora, fogo desce. O povo que estava em dúvida, perdeu a dúvida. Não, esse cara é homem de Deus, Deus está nesse negócio. Vamos lá, vamos matar esses caras, vamos falar que esse cara está falando. Não tem momento melhor do que na vida de um profeta, de um pastor, de um ministério, quando tudo está dando certo. Quando você prega e tudo acontece. Quando tudo que você fala está acontecendo. O vento está a seu favor. Tudo estava a favor dele, Henrique. Tudo. Se Elias fosse um pregador itinerante, ele sairia daquele monte com todos os convites para pregar nas maiores igrejas. Se Elias estivesse saindo dali para abrir uma igreja, a igreja dele seria a maior igreja, com certeza. Ele estava no ápice do seu ministério. Só que quando nós estamos despontando, nós também chamamos a atenção daqueles que são nossos inimigos. E ele despertou a atenção de Jezabel, porque ele estava o quê? Prejudicando a obra maligna que Satanás estava fazendo através da vida dele, da vida de Jezabel. Então, como Elias pode estar em depressão, em tristeza, no momento em que tudo está dando certo? Quem aqui já ficou mal quando tudo estava dando certo? Tudo está dando certo, está tudo dando certo, mas tem alguma coisa dentro de você. O seu sim é não, o seu não dentro é sim. E Elias fala o quê? Eu quero morrer. Porque Elias era um homem semelhante a mim e a você, sujeito aos mesmos sentimentos. Se Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos, como o apóstolo Tiago disse, e ele venceu e foi poderosamente usado por Deus, nós podemos aprender algo com essa lição. O que Deus queria tratar com Elias? Deus era um Deus que tratava com Israel, mas Deus também era um Deus que tratava com os seus profetas. Primeira coisa que nós entendemos aqui: Elias era um homem normal como qualquer um de nós. Ele estava exercendo seu ministério, estava rompendo, mas chegou um ponto que bateu no seu limite. Nem aquele sucesso que ele estava vivendo naquele momento podia completar um vazio que havia dentro dele. Que ele precisava de quê? De autoafirmação. Ele falou: basta, toma-me agora, Senhor, a minha alma, eu quero morrer, porque eu não sou melhor que os meus pais. Olha a fala de Elias: eu não sou melhor. Elias está nos dando algumas coisas aqui que podemos compreender o fato daquilo que ele está sentindo, o porquê ele está sentindo aquilo. Primeiro, ele estava se sentindo inferiorizado. Segundo, ele estava estabelecendo como referência os seus antepassados. Eu não sou melhor do que eles. Eu não consigo concluir coisas como eles concluíram. Ele estava olhando para a referência errada. Deus precisava tratar isso com ele. Quem está entendendo, diga amém. Ele buscava autoafirmação. Ele esperava fazer as coisas em troca de uma afirmação. Quando ele teve uma negação de alguém, que foi Jezabel, isso trouxe sobre ele o quê? Pavor, medo. Pessoas que precisam de autoafirmação, elas não conseguem lidar com a rejeição. Elas não conseguem lidar com a oposição. E Deus então permite que essas pessoas criem os seus desertos no seu desespero, fujam para longe, achando que nada vai poder alcançá-la. Mas a palavra de Deus fala o quê? Para onde me esconderei, Senhor, de ti? Se eu fizer uma casa lá longe, o Senhor vai estar lá. Se eu levar o meu corpo lá para a sepultura, lá o Senhor também vai estar. Nós não podemos fugir dele, querido. Quando ele vem para fazer o acerto de conta com a gente, não tem para onde ir. E ele ficou debaixo daquele zimbro. Vamos falar de algumas características do zimbro. O zimbro, ele dava um fruto. E esse fruto não era comestível.
Esse fruto, ele era um fruto usado para criar aromatizantes. Pergunta para mim aonde que era usado esse aromatizante. Naquela época não tinha geladeira, então eles consumiam carne. E para conservar a carne, para não ficar com cheiro forte, eles faziam o quê? Pegavam os frutos do zimbro, faziam o aromatizante e passavam na carne para preservar o aroma. Aquele que é amigo da carne se torna inimigo de Deus. Deus queria fazer de Elias um profeta íntegro. Chegou um ponto dele que a alma dele não podia dizer sim, sim para Deus. Bateu no limite dele. E a carne dele estava pedindo a ele o quê? A fidelidade dele com ela. Então Elias escondeu debaixo daquela árvore. E uma analogia daquele fruto simbolizava o quê? Como se ele tivesse o quê? Querendo o quê? Colocar aromas sobre aquilo que está podre, morto. Não se maqueia defunto, querido. Não se coloca aroma sobre aquilo que está morto. Não se coloca uma pedra sobre o assunto. Ah, coloca uma pedra sobre esse assunto. Você já foi no jardim? Já levantou as pedras? O que tem debaixo dela? Bicho. Um assunto você não coloca pedra. Um assunto você sim, não. Ou você toca ele para frente ou você acaba com ele de vez. Elias estava morrendo. Ele pediu a morte porque ele enxergou a morte como a única saída. Quem perde a morte não quer morrer. Quem aqui já pediu a morte alguma vez? Sincero, seja sincero, levanta a mão. Quem aqui já quis morrer, assim como eu? Quem aqui já pensou em suicidar? Agora deixa eu te perguntar. Eu já pensei em suicidar. Quando você fez isso, você realmente queria morrer? Ou porque você viu a morte como a única saída do seu problema? Como única solução, como a única forma de acabar com a sua dor? Não é assim? Foi o que Elias estava sentindo. Está doendo. Eu quero a morte, acabou, porque eu não sou melhor que ninguém. Eu sou um homem falho. Eu sou pó. Está doendo. E debaixo daquele zimbro ele queria mostrar o quê? Que ele estava querendo maquiar a sua dor. Colocar aromas na carne podre. Até quando, querido? Você que está aqui nessa manhã, eu quero dizer para você. Você vai continuar colocando perfume, aromas na sua carne. Daniel entrou na cova dos leões. Os leões não comeram, porque ele não tinha cheiro de carne. Que era um homem que se alimentava das coisas do Espírito. Qual é o seu cheiro? A Bíblia fala que Jesus ele tem um cheiro agradável, suave. A Bíblia fala que a oferta agradável ela sobe como um cheiro suave à presença de Deus. Cheiro tem a ver com identidade. Às vezes você sente um perfume de uma pessoa que você gosta, de um amigo, da sua esposa, de um filho, de um amigo. Você fala, aquele perfume me lembra do dia, que saudade dele. Ele que usa esse perfume. O perfume ele traz o que? A identidade. Elias queria o quê? Maquiar a sua verdadeira identidade. A cura vem quando há o quê? Confissão. Deus permitiu Elias ficar moído porque queria que ele o quê? Confessasse. Você pode ser um cara que eu estou te usando, você pode estar com sucesso, com tudo, mas deixa eu te falar um negócio. Você precisa confessar, senão sua queda vai ser grande. Eu quero tratar com você. Segunda coisa que o zimbro tem, ele tinha raízes expostas, e as raízes eram comestíveis. As raízes eram amargas. Fala comigo, raízes amargas. E provavelmente, como Elias andou um dia, quando ele chegou lá, provavelmente ele fez o quê? Comeu essas raízes. É muito provável isso. E lá em Hebreus 12:15, não precisa abrir não, eu vou ler para você aqui mesmo. Hebreus 12:15, você anote e lê em casa depois. Fala assim: atentando cuidadosamente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e não haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A raiz de amargura, ela traz o quê? Perturbação. Aquela raiz amarga que Elias estava comendo. Imagina você está ruim, você está mal, você está com sentimento ruim e está comendo coisa amarga. Aquilo lá tipifica algo também profético.
Quando nós estamos mal, nós queremos ficar o quê? Sozinho. Aí Deus não presta, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sou melhor que ninguém. E a gente quer alimentar da nossa o quê? Amargura. Raízes que estavam escondidas debaixo da terra começam a brotar. E a gente começa a se alimentar dela na nossa solidão. Solidão. E a gente gosta de curtir uma música triste, de lembrar das coisas tristes. Não, mas em 1990 e tanto, aquela pessoa fez aquilo para mim. É verdade, estou lembrando, a raiz está brotando, é verdade. E a gente vai se alimentando desta amargura. A raiz de amargura traz o quê? Perturbação. E contamina. Quando você está amargo, você contamina os outros. Você dá também raiz de amargura para os outros comer. Elias estava o quê? Amargo. Eu quero a morte, para mim chega, basta. Ele estava colocando a um fim aquele ciclo. Eu quero morrer, eu não sou melhor que meus pais. Todas as vezes que nós nos isolamos, nós fazemos isso. Gideão se isolou. Se escondeu aonde? No lagar. Lagar é lugar de pisar o quê? Vinho. Mas ele estava pisando o quê? Cereal. Cereal você pisa no lugar aberto. Porque vem um vento, leva a casca do cereal e o cereal fica. Imagina você pisar cereal com casca num lugar fechado. Ele queria ficar o quê? Escondido debaixo do nível da terra. Lagar. Aí Deus vem falar com ele. Oh, homem valoroso, homem maravilhoso, abençoado. E aí, homem de Deus? E ele vira e fala: se o Senhor é Deus mesmo, por que o Senhor nos abandonou? Veio o quê? Destilar em Deus o quê? A amargura. Só que Deus, ele não se amarga com a nossa amargura. Louvado seja Deus por isso. Ele nos limpa e nos justifica. Aí Deus falou para ele o quê? Vai nessa tua força. O que Deus falou para ele? Direciona essa sua revolta na direção certa. O problema não é comigo. O problema está dentro de você. Quando a gente não está bem, a gente quer achar um culpado. Eu não sou melhor que os meus pais. A gente quer responsabilizar alguém pelo nosso fracasso, por nós estarmos em crise. Porque a gente está comendo raiz de amargura. Raiz de amargura. Jó capítulo 30, versículo 4. Fala disso também. Jó 34. Capítulo 30, verso 4. Quem pode ler para mim, por favor? Rapidinho. Tem alguma outra versão que fala raiz de zimbro? A giesta é a mesma planta que o zimbro. Jó 34. Outra pessoa, lê para mim, por favor. Outra versão. Jó capítulo 30, verso 4. Raízes do zimbro. Se você puder ler esse capítulo todo na sua casa depois, Jó está falando das pessoas que estavam rindo dele. Ele estava amargurado com Deus por causa de ter perdido tudo. Ele está falando aqueles homens miseráveis que não servem nem, eu não colocaria nem para ser cães de guarda do meu rebanho. Homens que se alimentam de amargura, hoje estão devolvendo a sua amargura e rindo de mim, da minha miséria. Tão miserável eu sou. E se você ler lá na frente, Jó fala assim: eu quero morrer, basta. Nós vemos o exemplo de mais um homem que está amargurado. E ele fala para Deus: eu quero morrer. Que até as pessoas amarguradas que se alimentam dessas raízes estão rindo de mim, até homens mais desprezíveis. Porque Jó estava se julgando o quê? Melhor do que as outras pessoas. Jó era um homem o quê? Justo, que se desviava da aparência do mal. Está falando das características de Jó no início. Só que Deus tratou com ele porque havia alguma coisa lá dentro, algum podridão, algum não que quando ele dizia sim era não, e algum sim que quando ele dizia não era sim, que precisava ser exprimido, espirrado para fora. E como que Deus põe para fora isso? Quando ele nos coloca em prova, querido. Na hora da dor. É na dor. Jó era um homem bom, tudo bom,
se desviava do mal. Opa, sou homem de Deus, sou justo. Ah, meus filhos estão lá fazendo uma festa. Aqui uma ofertinha. Quem sabe eles estão fazendo uma coisa errada? Falou Deus, ó, ofertinha aqui, tá tudo certo entre nós, beleza. Aí Deus olhou para aquele cidadão e falou assim: ah, eu vou o quê? Espremer ele. Porque Jó pode dar muito mais do que ele está dando. Ele pode ser muito mais fiel. Aí quando Deus espremeu ele, tirou dele o que ele tinha, ele fez o quê? Começou a falar: o Senhor me abandonou. Aí até os homens que são pior do que eu estão rindo de mim. Pior do que eu. Não há um justo sequer. Aí Deus, aí, achei. Tá vendo a porcaria dentro de você? Você, porque faz as coisas corretas, se acha o quê? Melhor. Então você vai pro pó, você vai ficar com lepra. Você vai pra cinza. E lá na frente Jó fala o quê? Eu pensava que te conhecia, mas eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora eu te conheço, porque os meus olhos te veem. E bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Ele colocou bem sei que nenhum dos seus planos. Ele colocou a sua dependência em Deus. Pedro: não, Senhor, não vai para a cruz não, vai morrer não, eu morro por ti. Você achava o quê? Justo. Você achava o quê? Bom. Aí Jesus vai lá e quebra ele. Aí que ele fala: tu me amas? Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabe que eu te amo. É o Senhor que sabe. Eu não sei nada. É na dor que a gente descobre que a gente não sabe nada. Que a gente não é nada. Que nada que a gente faz pode fazer a gente se tornar alguma coisa. Mas que nós somos totalmente o quê? Dependentes dele, querido. Então o que aconteceu com Elias? Vamos ver para encerrar. Deitou e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou e o levantou e disse: come. Versículo 6. Ele olhou e viu junto à cabeceira. Querido, ele estava onde? Dormindo debaixo de uma. Agora fala que tem o que aí? Uma cabeceira. O anjo já montou um quartinho para ele ali. Ele estava dormindo. E fala que tinha aqui em cima da cabeceira pão cozido sobre pedras na brasa e botija de água. E ele comeu, bebeu e dormiu. Voltou a segunda vez, o anjo o tocou: levanta-te, come. Deixa eu te falar uma coisa para você, olha para mim. Quando você estiver tribulado, tem gente que fica tão tribulado que ele quer tribular os outros. Aí ele começa a xingar a mulher, chuta o cachorro, chuta os meninos, xinga a mulher, inferniza o marido. A gente tem um dom de, quando tá mal, de querer tirar a paz dos outros. É verdade ou não é, gente? A gente não fica alegre enquanto não conseguir roubar a paz do outro também. É ou não é? Sim ou não? Deixa eu dar uma palavra de Deus para você. Quando você estiver atribulado, quando você estiver amargurado, quando você estiver no dia mal, vai dormir. Desliga o celular, tira o interfone, fecha a porta do quarto, fecha a cortina, liga o ventilador, o ar-condicionado que seja, e vai dormir. Porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Enquanto você estiver dormindo, Deus vai ministrar em você. Ele vai mandar um anjo para tocar em você e falar: levanta, come e bebe. Porque você depende de mim. Sem mim nada podereis fazer. Quando você estiver mal, querido, nem vai orar. Quando você estiver muito mal mesmo, nem ora. Porque você vai orar bobagem para Deus. Você vai falar sobre aquilo que está na alma. Vai dormir. Tem momentos que nem dá para orar. Tem momentos que é só dormindo. Não é verdade? Só dormindo. Porque senão você vai falar bobagem para Deus. Você vai arrepender depois. Vai dormir. Porque quando você acordar, a situação mudou. Porque o Senhor já trabalhou a seu favor. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Elias tinha acabado de falar para Deus o quê? Acabou. Chega, basta. E o anjo fala para ele: levanta, come mais, porque o seu caminho será sobremodo longo. Deixa eu te falar, quando você estiver desanimado, desapontado com a vida, querendo desistir, falar: não, acabou, agora chegou ao fim, agora Deus vai me rejeitar mesmo, porque agora eu falei a sinceridade, eu falei verdade para ele, falei um monte de abobrinha aqui, falei que eu quero morrer. Nessa hora Ele vai enviar um alimento para você, um fortalecimento, vai dizer: levanta, filha, levanta, filho, porque o seu caminho ainda é muito longo, eu tenho muito mais de mim para você. Deus não vai te rejeitar, querida. Deus não vai te desprezar quando você for sincero e dizer da sua dor.
Deus podia falar assim: tá bom, Elias, fica de lado aí, morre, deixa eu levantar outro. Não, mas Elias mandou um anjo para falar para... Deus mandou um anjo para falar para Elias: olha, o papai disse que você ainda está dentro dos planos dele, viu? Porque você é um homem semelhante a qualquer outro, sujeito a os mesmos sentimentos. Ele entende você. Ele se importa com você. Não é aquela música? Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Fala pro seu irmão: ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Aleluia! Será que você pode se alegrar comigo nessa manhã? Ele não desiste. Não vem para a igreja assim não, ó. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, por dentro tá tudo mal. Ou então é aquela pessoa que gosta sempre de reclamar. Tá tudo bem, mas ela, tá tudo bem? Não, tá tudo mal. Deus não quer gente assim. Então Deus senta, para aqui, debaixo desse zimbro que você sentou. Eu vou tratar com você. Eu não desisto de você quando você reconhece a sua dor, o seu problema. Eu não desisto. O anjo falou: come aqui, ó, papai mandou comida para você. Ele sabe que você está cansado, sabe por quê? Sua caminhada ainda é longa. Ele não desistiu de você. A sua caminhada será sobremodo longa. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Quando você estiver bem longe de Deus, fugir para o deserto mais longe que tiver, e não tiver forças para voltar, Ele vai mandar um anjo para tocar em você, para te balançar. Acorda, levanta, come, porque a tua caminhada é longa. E essa comida que você comer vai ser suficiente para dar força para você, até você chegar no monte de Deus, até você chegar no lugar onde Deus está, até você sair dessa situação que você mesmo se colocou, para voltar no monte dele. E monte fala de lugar elevado, fala de lugar de honra. Ele não vai te receber no vale, Ele vai te receber no monte. Quem entendeu, diga amém. Tem comida para você, tem fortalecimento para sua alma, para que você diga: sim, sim, vamos lá, Deus, é isso? Vamos lá. A minha alma tem sede de ti. A minha alma tem sede do Deus vivo. Para onde irei e me verei? O que faz você desejar Deus? Deus, Ele quer nessa manhã colocar você numa situação em que você fica sem para onde correr, e você reconheça. Elias achava que debaixo daquela árvore ele encontraria descanso. Mas ele estava debaixo de uma árvore, no meio do deserto. Uma árvore é algo precioso, mas aí ele estava ainda enfadado, Henrique, cansado. Para quem encontra uma árvore no deserto, é tudo. Mas ele falou: estou cansado, basta. Por quê? Quando você sai da presença de Deus, querido, até uma árvore no meio do deserto não é lugar de descanso. A sua alma só encontrará descanso nele. A palavra de Deus diz, não precisa abrir não, você vai ler lá na sua casa, Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde e encontrareis descanso para a vossa alma. Você quer encontrar descanso para a sua alma? Não é debaixo desse zimbro que você está não, comendo as raízes. Coitadinho de mim, me deixaram, me abandonaram. Querido, corta essa raiz, corta essa árvore agora, come da comida de Deus e vai para o monte de Deus. Monte santo do Senhor. Quem habitará no monte santo do Senhor? Lugares altos o Senhor tem para você, lugares onde a sua visão tem uma perspectiva diferente. Aprende comigo, dá o seu fardo para mim, fala para mim o que você está sentindo. Para de meninice, para de agir assim. Descarrega em mim o que você está sentindo. Vem para mim, descarrega, pega o meu fardo que é leve, e aprende como eu, ser humilde, ser manso, para que você tenha descanso na sua alma. A sua alma, que ele não vai descansar numa condição social. A sua alma não vai descansar em um local. A sua alma vai descansar somente nele. Eu vou fazer isso, eu vou ganhar dinheiro,
eu vou fazer tantas faculdades, e aí eu vou ter descanso. Não! Louco, essa noite pedirão a sua alma, porque o seu descanso não está nele, está naquilo que pode ser roubado, perecível, deteriorado. Aonde você deposita a sua alma? Por que você sempre está agitado? Por que você não encontra descanso? Porque onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Eu já desejei tantas coisas boas e quando as alcancei, eu continuei vazio. Quem aqui já desejou muito uma coisa e falou, o dia que eu conseguir esse negócio vai ser o dia mais feliz da minha vida? E você alcançou e continuou do mesmo jeito, porque a sua alma só encontra descanso nele. Vinde a mim, você que está cansado, está comendo raiz amarga, venha. Vinde a mim. Troca de fardo comigo, toma o meu para você. E depois o que? Aprenda a ser humilde, aprenda a ser manso de coração, e encontrarás descanso para a sua alma. Deixa de ser um boi selvagem, deixa de ser aquele cavalo selvagem que ninguém consegue selar. Deixa ele te tomar nessa manhã, deixa ele selar você, deixa ele te domar. Tem gente que parece um animal selvagem, indomável. Deixa ele te ensinar. Elias precisou. Deus podia descartar e somente usar Elias. Deus não queria usar Elias. Deus queria tratar com Elias, porque Deus também era o Deus de Elias. Olha como é que Deus é amoroso. Ele não usou Elias, ele não chamou Elias para o ministério, mas ele chamou o ministério para Elias. Elias é mais importante do que o ministério. Deus me chamou para o ministério, aleluia. Às vezes você fala isso. Não, Deus não te chamou para o ministério. Deus não criou você em função do ministério. Deus criou o ministério em função de você. Você não foi criado e de repente Deus falou, poxa, essa pessoa nasceu, eu não sabia, foi pego de surpresa, deixa eu ver o que eu posso escolher para fazer aqui. Não. Ele te chamou pelo nome, falou que você era dele e já determinou desde a fundação do mundo um propósito. O propósito foi criado em função de você, que você usa ele a serviço de Deus. Agora tem pessoas hoje escravos da missão, escravos do ministério. Estão cansados, estão jogando tudo, soltando tudo no chão, porque virou um peso, porque ele vira em torno do ministério e não o ministério tem que girar em torno dele. Quem entendeu? Vários arbustos nós podemos lembrar na Bíblia. Nós podemos lembrar de Zaqueu. Zaqueu se sentiu incapaz, não se sentiu merecedor, e ele escondeu num arbusto. E Deus falou para ele o quê? Abandona esse arbusto, desce daí, porque convém eu ficar na sua casa hoje. Nós podemos lembrar de Salmos, que quando o povo estava cativo na Babilônia, fala que eles sentavam, e nos salgueiros que ali haviam, eles penduravam suas harpas. Salgueiro era arbustos baixos, de 2 metros. E eles, em vez de adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Não, nós somos escravos de novo. Ó, não aguento mais adorar a Deus não. Vou pendurar minha chuteira, vou pendurar minha harpa no arbusto. Sempre tem um arbusto pra gente o quê? Se apoiar. A palavra fala que Jonas sentou de frente para Nínive. Depois você lê isso lá, Jonas 4:5. E ele falou, eu não vou lá pregar não. Não vou. E vou sentar aqui para esperar para ver a destruição dessa cidade. Fala que ele armou, eu não tinha percebido esse detalhe, depois você lê lá, ele armou uma tenda para ele e ficou lá. Aí fala que Deus soprou um vento forte e aumentou o calor do sol, e aquela tenda que ele fez não o pôde proteger. Então sobre aquela tenda Deus fez criar uma boboreira. Sabe o que isso quer dizer? Quando você quer fugir do propósito de Deus, até a tenda que você acha que você cria, que pode te proteger, não te protege. Lê lá depois, Jonas 4:5. Aí fala que uma baboreira cresceu por sobre a tenda para poder proteger ele do sol. Quer dizer, a tenda não estava servindo de nada. Até isso nós somos incapazes de fazer. E aí ele dormiu. Ele acordou feliz, que delícia. De repente o que aconteceu? A baboreira veio uma larva, uma lagarta, comeu e ela secou. E ele ficou revoltado com Deus. E ele falou para Deus,
Chega, basta. Eu também quero o quê? Morrer. Eu vou me suicidar. Eu vou morrer. A gente é dramático demais, gente. Aí Deus fala para ele: cara, você tem pena de uma planta que você não plantou, que você não cuidou, não regou. E você não tem pena do povo, que não sabe distinguir a mão esquerda da direita. Sabe por que Jonas não estava nem aí para aquele povo? Porque Nínive era uma cidade que matava os seus profetas. Então ele tinha o que no coração contra Nínive? Mágoa, rancor. Quem entendeu, diga amém. Então ele falou assim: não, eu não vou. Ele falou assim, ó. Ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: acaso é preferível que assim te enfades por causa da boboreira? E ele diz: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Ele peitou Deus. E disse o Senhor: tiveste compaixão de uma baboreira, na qual não trabalhou para que ela crescesse. Numa noite ela nasceu, na outra ela morreu. E não tem compaixão de uma cidade onde estão mais de 120 mil homens. Jonas era um profeta de Deus. Quem levantou Jonas como profeta? Deus. O levantou porque tinha neles o quê? Características de um profeta. Só que um certo dia bateu no limite dele. Agora tem uma missão nova para você. Nínive. Não, Nínive não. Lá matou mais dos profetas. Eles vão me matar. Mataram até amigos meus que estudaram na escola de profeta comigo lá. Eu tenho mágoa daquele povo. Eu vou sentar para ver a destruição dele, mas não vou lá. Um profeta de Deus tem compaixão de uma planta, mas não tem compaixão de 120 mil pessoas. Uma cidade um pouco menor que Pouso Alegre. Aí eu te pergunto: ele é um profeta de Deus, homem bom, homem justo. Aonde tem proporcionalmente mais maldade? Um homem que quer a morte de 120 mil? Ou 120 mil que quer a morte de um homem? Proporcionalmente, aonde tem mais maldade aqui, gente? Um homem que quer a morte de... Corri o risco dele ir lá e falar: você precisa arrepender, por isso que Deus vai destruir essa terra. E ele ser morto. 120 mil queria a morte dele. Mas Jonas era um homem só, e ele queria a morte de 120 mil pessoas. Quem era mais cruel? Quem era mais mau? O profeta de Deus, o grande homem de Deus. Porque bateu no seu limite. Porque ele se alimentava da sua amargura. Nós nos julgamos tão justos, tão de Deus. Tantos anos servimos a Deus. Só que sempre bate no limite onde Deus vem tratar com a gente. Onde nós devemos perdoar e amar pessoas. Jesus falou: aprendei de mim que sou manso. Aprende comigo. Você quer ter descanso para sua alma? Quando alguém bater no seu rosto, oferece o outro rosto também. Quando alguém cuspir na sua cara, ore por essa pessoa. Ore por aquele que te persegue. Ore por aquele que te odeia. Quando Deus falou para Davi: unge a minha cabeça com óleo e meu cálice. O óleo fala do que na cabeça? De um novo entendimento, de uma nova maneira de... O cálice fala o que? Do sentimento. Eu sinto alegria quando o Senhor muda a minha maneira de ver as coisas. Quando o Senhor me traz revelação, unção. O Senhor até prepara uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Não é preparar uma mesa para me comer, ó, meus inimigos estão feios. Não, é preparar uma mesa para você servir na mesa aquele que te perseguiu. É diferente, quem entendeu? Prepara uma mesa perante os meus inimigos. Eu quero servir, Senhor, aqueles que um dia me perseguiram. Porque o Senhor mudou a minha mentalidade e eu tenho descanso na minha alma. Eu tenho prazer nela agora. Porque não tem maior prazer do que ser contrário à nossa própria humanidade. Porque a gente fica mais próximo daquilo que é a essência em Deus. Porque Ele mesmo fez isso, Ele se humilhou. Ele não teve maldade contra aqueles que o crucificavam. Antes Ele falou: perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Todo mundo sabe João 3,16 de cor, né? O que fala em João 3,16? Bem alto.
todo mundo conhece. Olha que benção. De novo, João 3,16. Olha que lindo. A gente vê assim, ó, Deus amou o mundo, que deu sua vida por nós. Obrigado. Aí todo mundo sabe. Mas alguém aqui sabe 1 João 3,16? É o mesmo João. 3,16 também, só que é epístola. 1 João 3,16? Vou falar para você. Que ironia, né? Em João 3,16 fala o quê? Que Deus amou o mundo e por amor lhe deu a sua vida. Agora o que está falando em 1 João 3,16? Nisto conhecemos o amor, mesma coisa, de Cristo, que deu a sua vida por nós. Que coincidência! Olha, a mesma coisa, João 3,16, 1 João 3,16. Mas continua. Que devemos dar também nossas vidas pelos nossos irmãos. Essa aqui ninguém sabe de cor. Interessante. Que a gente só guarda aquilo que convém a nós. João 3,16 fala que ele deu a sua vida por amor. E em 1 João 3,16 fala que nisso sabemos que o amor de Cristo está em nós. Que ele deu a sua vida por nós e que também nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Você tem gastado a sua vida para você mesmo ou você tem gastado a sua vida em troca de alguém? Elias precisava desse tratamento. Jó precisava desse tratamento. Jonas precisava desse tratamento. E se você necessitar desse tratamento, Deus vai te colocar no estreito, mas você vai ter que passar por isso, querido. Quem está entendendo, diga amém. 1 João 3,16, abra comigo e nós vamos ler todos juntos e vamos encerrar. Epístola de 1 João, capítulo 3, versículo 16. Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Você vai gravar esse versículo aí, assim como você gravou João 3,16. Nisso conhecemos o amor. Repita comigo, nisso conhecemos o amor. Qual é o verdadeiro amor, querido? Que Cristo deu sua vida por nós e que nós devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e que nós devemos dar nossas vidas pelos nossos irmãos. Em João 3,16 ele deu sua vida por amor a nós. Agora ele pede em troca que nós demos a nossa pelos nossos irmãos. Gaste a sua vida por alguém que mereça e por alguém que não mereça. Entregue a sua vida. Não tem prazer melhor do que você perdoar, do que você servir alguém que não merece o seu cuidado. Não se alimente do zimbro que você plantou, que você escondeu. Não coma dessas raízes. É tempo de cura. É tempo de confissão. É tempo de você reconhecer que você tem usado aromas para esconder a podridão dentro de você. É tempo de restauração. Nisso nós conhecemos o amor. Que Cristo morreu por amor de nós. E que nós devemos dar a nossa vida por amor dos nossos irmãos. Eu acredito nisso aqui, irmãos. Eu vivo por isso aqui. No que você tem gastado a sua vida? As igrejas têm transformado as pessoas em consumidores. Então cada uma vai, tem a sua cadeira já, tem na direção do ar-condicionado, e eles vão para receber a sua bênção. Mas ninguém quer ser uma bênção na vida de ninguém. Deus te levantou para gastar a sua vida em troca da vida de alguém. Por isso que eu falo para você que eu tenho a missão mais privilegiada de qualquer um aqui. Me desculpe vocês. Me desculpe você que formou em ciência da biologia. Me desculpe você que é empresário. Me desculpe você que é professora, minha irmã. Me desculpe você que é gerente. Me desculpe vocês, mas a situação mais privilegiada que nós temos aqui, de sermos pastores. Não para se servir, mas para lavar os pés e servirmos. É a coisa mais maravilhosa que existe. Eu não troco isso por nada. Nada. Talvez Deus não te chamou para ser um pastor, mas Deus te chamou para ser um servo. Para servir. Para gastar sua vida em prol de outro. E eu quero orar com você nessa manhã. Aquilo que o Luiz Hermino falou, eu escrevi aqui. Aquilo que te move também é aquilo que te para.
Adriano colocou esses dias isso, eu achei interessante. Se você, fecha seus olhos, se você tem dinheiro e fala assim, não, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou pôr dinheiro, e de repente vem um dia mau e você não tem dinheiro, você para de servir a Deus, você para de abençoar, é porque o que te movia era o dinheiro, não era a obra. Se os seus filhos estão tudo bem com eles, está numa bênção, e você serve, e de repente um filho seu acontece uma fatalidade, fica doente, você para, é porque você não serviu a Deus, você serviu o interesse. Se você deixa de servir alguém quando aquela pessoa não te trata bem, quando aquela pessoa não te devolve um elogio, quer dizer que o que te movia não era um verdadeiro amor, mas era um amor de interesse. Muitos pastores têm perdido o verdadeiro amor pastoral. Por quê? Eles deixaram de amar incondicionalmente e começaram a amar debaixo de interesse. Se a igreja cuida, se a igreja faz, ele ama, senão ele não ama. Vocês sabem muito bem, queridos, que nós temos batalhado aqui para amar todos incondicionalmente. Você acertando, você errando, nós temos tratado todos igualmente, porque nós conhecemos o amor de Cristo que deu a sua vida por nós, e nós devemos gastar a nossa vida nos nossos irmãos. Se você não corresponde a isso, você vai viver debaixo de um juízo, porque você é uma pessoa que não é uma pessoa constante. Mas se você é uma pessoa fiel a Deus, que incondicionalmente serve ao teu irmão, serve a tua esposa, teus filhos, você é uma pessoa que agrada a Deus. Deus queria tratar com Elias, porque até o profeta é o profeta de Deus, e Deus não queria que Elias fosse um homem inconstante, que a sua alma o dominasse mais, que ele não fosse sujeito mais aos sentimentos. Você é uma pessoa que tem sentimentos. Pastor, mas eu sinto dor. Ok, você é uma pessoa que tem sentimentos, mas você pode decidir ser sujeito a esses sentimentos ou sujeitar esses sentimentos à vontade dele. Quando você confessa, você é curado. Quando você fala, eu sou assim, eu tenho medo. Elias não fugiu, ele não pediu a morte porque ele queria morrer, porque senão ele não tinha fugido de Jezabel, ele tinha ficado lá para morrer. Mas ele pediu a morte porque ele não sabia como dizer para Deus, Deus, está doendo aqui, ó. Nós temos dificuldade de falar com Deus aonde dói. Então ele aperta, até a gente gritar, ai! É aqui que dói, né, filho? Come, levanta, que você vai continuar a caminhada. Agora você entendeu. Eu vou te levar para o meu monte. Eu vou te levar de volta para a minha presença. Você desviou da trajetória. Você desviou do caminho. Bem-aventurado alguém que converte. Alguém que está no caminho errado. Ele salva a alma dele da morte. Que a sua alma seja salva da morte nesta manhã. Que se você estava numa direção errada na sua vida, você venha corrigir isso. Venha converter o seu caminho mal. Venha converter o seu coração a Cristo. Que você saiba que você pode ser usada por Deus nessa terra, usado por Deus assim como Elias. Você pode proclamar coisas, orar e elas vão acontecer. Você pode orar por enfermos, eles serem curados. Você pode orar por doentes, eles serem sarados. Você pode expulsar demônios. Você pode ser muito usado por Deus, se você depender da justificação dele. Se você reconhecer que nada que você faz é justo. Se você reconhecer que nada que você vem oferecer a ele faz de você uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus. Muitas vezes nós nos orgulhamos naquilo que Deus faz através de nós e estamos maquiando a verdadeira podridão que ainda existe dentro de nós. Nos alegramos em sermos usados por Deus, mas não queremos que Deus use aquilo que Ele tem usado através de nós, em nós. E Deus não é um Deus de sim, não, não sim, mas Ele é um Deus de sim, sim. Aquilo que você prega tem que ser uma verdade dentro de você. Você tem que viver. Aquilo que você fala, seja uma afirmação, uma negação, tem que ser uma verdade dentro de você, crente. Se você quer ser um agente transformador na sua cidade, no ambiente onde você está, você não pode ser uma pessoa dualista. Você não pode ser hipócrita. Você não pode ser como os fariseus, branco por fora e podre por dentro, como sepulcros caiados. Jesus chamou eles disso, porque o sim deles era um não por dentro, e um não era um sim. Não pode jorrar dois tipos de água da mesma fonte. Ou há de ser doce ou amarga.
Ou há de servir a um Deus ou a outro. Não tem como servir a dois. Deus não gosta de pessoas que estão em cima do muro, de pessoas que se dizem ser fiéis a Ele, mas são fiéis às suas emoções, são fiéis escravas dos seus sentimentos. Deus reconhece que você é pó e que você é sujeito a sentimentos, mas Deus tem a cura para você. Por isso não encontre uma alternativa. Não coma de raízes amargas. Não venha colocar aroma na sua carne que está podre. Mas diga: Senhor, eu dependo da tua justiça. Eu dependo, Senhor, da sua transformação. A minha justiça, o que eu penso não passa de pano de imundícia. Eu dependo de ser transformado. Me faz uma pessoa amorosa, me faz uma pessoa gentil, me faz uma pessoa honesta, me faz uma pessoa que se desvia do mal. Me transforma, Senhor. Me faz uma pessoa agradável. Me faz, Senhor, uma pessoa que tem gratidão. Me transforma. Eu quero aprender com o Senhor para que haja descanso na minha alma. Eu preciso aprender de Ti. Eu preciso aprender contigo, Senhor. Você que está inquieto nesses dias, eu profetizo sobre você essa palavra. Descansa a tua alma no Senhor. Pede para Ele te ensinar. Pede para Ele te transformar. Em nome de Jesus. Senhor, nós oramos nesta manhã. Te agradecemos pela tua palavra. Pedimos transformação, Senhor. Que aquilo que nos para é também aquilo que nos move. E se aquilo que nos move é o Senhor, Senhor, então nós nunca vamos parar, porque o Senhor nunca vai parar de agir na nossa vida, nunca vai nos abandonar. Então que aquilo que nos move, Senhor, não seja dinheiro, não seja interesse, não seja coisas, mas seja o Senhor. Seja tudo em mim, Senhor. Assim como o Senhor fez em Elias, assim como o Senhor confrontou a Jonas. O Senhor não levantou Jonas para Nínive. Quantas vezes nós somos levantados para um propósito e achamos, Senhor, que nós somos maior que o propósito. Mas o Senhor levantou Nínive para Jonas. O Senhor deu uma chance para Jonas, levantando aquela cidade. Porque foi irresistível para ele. Foi um confronto para ele ver o Senhor perdoar uma cidade, dar uma chance para uma cidade tão mal. Isso foi um confronto para a alma dele. Ele não suportou. Quantas vezes nós não temos suportado aos teus confrontos? Porque o Senhor tem amado aquele que não ama. E nós queremos que aquele que não faz as coisas certas fosse punido. Nós queremos que aquele que erra fosse punido. Nós queremos ver a punição. Nós queremos ver um fim. Mas ainda bem que o Senhor não age de acordo com o que nós queremos. A tua justiça é diferente da nossa. O teu amor é diferente do nosso. Teus pensamentos são muito mais elevados do que o nosso. E quantas vezes o Senhor levanta situações para nos confrontar, para ironizar aquilo que nós dizemos ser. Jonas se achava muito de Deus, mas Deus levantou Nínive. Deus levantou uma cidade caída, decadente, carente do amor do Senhor, para trabalhar em Jonas, para provar a ele o quão arrogante ele estava sendo, o quão mal ele era, o como ele dependia do teu amor, o quão ele dependia de confessar as suas culpas. Nos confronta, Senhor. Levanta Nínives na nossa vida. Levanta homens que aparentemente não demonstram ser merecedores do teu amor, para provar como está o nosso coração. Sonda-me, Senhor. Esquadrinha o meu coração, conhece todos os meus caminhos, esquadrinha o meu andar, o meu deitar. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guie pelo caminho eterno. Não permita que nós venhamos vacilar os nossos pés. Ele não deixará, Ele não permitirá que nós viemos deslizar os nossos pés. Aquele que nos guarda, Ele é fiel. Ele nos guarda de nós mesmos. Ele nos livra de quem realmente nós somos. Ore nessa manhã e peça perdão, peça arrependimento no seu coração, peça transformação. Peça, em nome de Jesus.